Valeu, Cris. Valeu, pessoal. Muito bom dia. Obrigado. 9 horas em ponto. Vamos dar início aqui. Hoje a gente vai trazer para vocês aí soluções de varejo, tá, pessoal? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de participar desse grandioso evento, né, que são os roadshows. Então, muito obrigado. Espero compartilhar informações relevantes com vocês aqui no dia de hoje. Falando um pouquinho da Sevent, né? Então, quem somos? Somos uma empresa que está no mercado desde 2001. Recebemos o selo de Great Place to Work. É uma honra poder ter esse certificado em nossa empresa, né? Então, hoje a gente possui aí já mais de 1 milhão de câmeras conectadas na nossa plataforma. A gente tem mais de 10 mil projetos de vídeo monitoramento. Um grande diferencial do nosso produto, mais de 9 mil dispositivos integrados em nossa plataforma, e é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho, mais de 1.000 condomínios monitorados pela nossa solução também. Então, o que a gente traz hoje aqui para vocês, pessoal, é o seguinte: para os grandes problemas, a Sevent tem grandes soluções, tá? E o que a gente vai mostrar aqui são esses gigantes que já acreditaram, continuam acreditando e usam a nossa solução para os seus varejos. Então, a gente tem Mercadocar, a gente tem Bistec, a gente tem o Grupo Tenda, todos esses usando 100% das soluções que a Sevent desenvolveu com todo carinho para o nosso público, tá? Então, quais são os problemas, pessoal, que são mais relatados, né? O que mais a gente recebe de demanda? Quando a gente chega num varejo, quando a gente chega numa indústria, quando a gente chega num condomínio, a maioria dos problemas normalmente são a falta de integração entre os sistemas. É impressionante. A gente chega lá e se depara com um cenário onde o CFTV não conversa com o controle de acesso, não conversa com o alarme, são várias telas para o operador trabalhar. Cara, é aquela bagunça naquele CCO, e isso acarreta em vários problemas, até financeiros aí, trazendo prejuízos para esse cliente, né? A falta de integração com esses dispositivos acarreta, de novo, em perdas e em prejuízos. Então, você imagina um supermercado que não consegue entender como que está funcionando o seu sistema de refrigeração, o seu açougue, os depósitos requerem uma atenção muito especial também, né? Então, com tudo isso, a gente tem solução para poder ajudar os nossos clientes. Um outro item é a parte de controle de acesso, que a gente também consegue fazer integração, né? Então, a gente consegue fazer isso de forma local, de forma remota, a gente consegue descentralizar, se for preciso, o sistema de controle de acesso, jogando isso tudo para uma central de monitoramento e cada filial sendo tratada de forma independente dentro da nossa plataforma. A gente consegue acompanhar com o The Guard, com o Situator, processos manuais. Então, a gente consegue entender, gerar relatórios de auditoria para o cliente, a gente consegue melhorar o atendimento num caixa, recursos que precisavam ser feitos ali por uma pessoa, né, no caixa, no PDV, a gente consegue trazer isso para dentro do Situator, automatizar, criar um novo processo, medir o tempo que uma pessoa leva ali no caixa, tudo isso a gente consegue fazer com a nossa solução. E hoje uma coisa que a gente também pega bastante é a ausência de processos, pessoal. As margens do varejo, elas são muito pequenas. E se a gente consegue resolver problemas desse cliente, onde ele aumente a sua margem de lucro, o nosso sistema basicamente se paga quando acontece esse tipo de solução, tá? Então a gente também consegue fazer ali uma gestão e criar rotinas, criar processos para que esse cliente consiga ficar cada vez mais conhecedor do seu negócio. Isso é o que a gente leva para os nossos clientes, né? Ele consegue entender aonde ele tem mais fluxo, aonde ele tem menos fluxo, aonde ele está deixando de ganhar ou aonde ele está ganhando muito, né? Então, quais são as soluções ideais que a gente vai apresentar aqui para vocês, dado todos esses problemas que a gente encontra, né? Então, são os problemas de falta de integração, falta de processo, descentralização da operação do CFTV e do controle de acesso. Para tudo isso, a gente tem algumas soluções dentro da nossa plataforma.
Então, começando aqui com o monitoramento de imagens, que é o principal, né? Então, o TheGuard, ele consegue fazer um gerenciamento centralizado de todas essas câmeras. Então, não importa se a empresa tem 1, 2, 3, 30 filiais, a gente vai conseguir juntar todas essas filiais, né, as imagens dessas filiais em um único ponto. E isso vai dar para o cliente uma maior autonomia, porque ele vai ter informações centralizadas, ele vai ter agilidade no atendimento, ele vai conseguir facilitar a operação do dia a dia dele, tá? Então, tudo isso o TheGuard consegue trazer para a gente num ambiente de varejo. Um outro ponto que a gente faz bastante é a integração com os alarmes de intrusão. Então, em determinados horários, em determinadas regiões, né, onde o cliente tem essa necessidade de integração do alarme de intrusão com o sistema de CFTV, a gente consegue determinar horários, zonas. Então, eu determino num perímetro do cliente que das 10 da noite às 6 da manhã, qualquer intrusão que acontecer nesse cenário, né, a sua central de monitoramento vai receber um pop-up, vai receber um alerta com aquela zona que disparou, atrelado à imagem da câmera e uma guia de instruções de como o operador deve tratar aquele evento. Então, isso reduz custo de deslocamento, reduz custo com terceiros e dá uma agilidade muito grande na operação do cliente. É o que a gente sempre busca entregar para o cliente, é essa redução de custo, para que a gente consiga, junto com ele, chegar numa conta onde o sistema se pague pelo prejuízo que ele vinha tendo em seu negócio, né? Então, esse é o principal objetivo quando nós, consultores comerciais da Sevent, visitamos um cliente, junto com os nossos parceiros, né, distribuidores e integradores, é entender esse cenário do cliente e conseguir provar para ele que o que ele tem de prejuízo, ele consegue investir em uma poderosa solução, tá? O que mais a gente consegue trazer de benefício para esses clientes de varejo? Parte de controle de acesso. Então, a gente consegue ter o controle dos funcionários, de prestadores de serviço, de terceirizados, dos visitantes. Tudo isso a gente consegue fazer o controle de acesso. E a gente também consegue, trazendo para esse mundo de controle de acesso, né, entender ali quando ele tem uma porta de saída de emergência, né, com um sensor, quando esse sensor fica aberto por mais de X segundos, a central recebe um alerta também informando que a porta de emergência X ela está aberta, e aí o operador tem agilidade para entender, porque pode ser um ponto frágil dentro da estrutura do cliente, né? Então, a gente consegue ter as informações todas centralizadas daquele grande varejista, a gente consegue registrar tudo isso em nosso sistema de controle de acesso, e, de novo, né, essa palavra ela vem sempre durante essa apresentação, a otimização da operação do cliente e a criação na melhoria dos processos dele. A gente cria e melhora os processos junto com o cliente. São muitos anos de experiência já que a gente tem, e a gente consegue colocar as melhores práticas nesse cenário para todos os nossos clientes, tá? Uma outra situação que vem acontecendo bastante também é a automação. Muito se fala hoje no mercado em automação. Como que eu consigo automatizar, seja um processo, seja automatizar o acendimento de uma luz, seja eu liberar de forma automática cancelas, catracas, torniquetes, né? Então, a gente consegue, trazendo para o mercado varejista, automatizar a recepção de inputs para eventos de refrigeração, falha de energia, nível de caixas d'água, cisternas, portas de emergência. Então, pessoal, tudo que consegue dar um input, né, através de um contato seco que seja, eu consigo pegar essa informação e eu consigo prover informação também para o meu cliente. Ele vai conseguir entender aonde ele tem mais vulnerabilidade, aonde ele tem mais perda por causa de uma refrigeradora que fica desligando e ligando, quais são as lojas que ele mais tem falha de energia.
Então, tudo isso sendo esquematizado dentro de um processo como um todo, o cliente passa a ter autonomia total de todos os seus dispositivos instalados na loja, tá? Sem contar que isso vai trazer informações centralizadas para o nosso cliente, ele vai se antecipar a problemas, né? Então, imagina que se um funcionário tem que hoje ir com uma prancheta em refrigerador para o refrigerador, ver se ele está funcionando ou não. Ele faz isso a cada 12 horas, por exemplo. E se bem na hora que ele terminou de fazer aquela verificação, passou 10 minutos, o refrigerador desligou, ele só vai voltar lá depois de 12 horas. E o prejuízo pode ser gigante para esse varejista, tá? Então a gente consegue antecipar esses problemas para o varejo, ok? E a outra parte da automação são os outputs, são quando eu consigo enviar esse comando para um equipamento, né? Então eu vou conseguir fazer a automatização de um processo, eu vou conseguir ter interação remota com todos os ambientes. Então imagina a minha central de monitoramento com autonomia para conseguir ligar um sistema de refrigeração, desligar um ar-condicionado que a loja esqueceu ligada, todos esses equipamentos, né? Que, de novo, de certa forma, geram interação, a gente consegue trazer para um ambiente digital, a gente consegue pegar aquela informação que era em contato seco, né, que é uma coisa sólida, e transformar isso em uma coisa totalmente palpável, mensurável para o cliente. E isso vai trazer interação com o ambiente e, evidentemente, é comprovado que ele vai ter uma redução de custo operacional durante todo esse processo, tá? E a gente também consegue acompanhar processos de forma in loco ou remotamente. Então, fazer auditorias, né, de açougue, padaria, ambientes de alto risco, acompanhamento de descargas, abertura e fechamento de lojas, através dos layouts, né? Então, tudo isso a gente consegue acompanhar, toda essa movimentação dentro da loja, o controle de acesso. E o mais interessante que a gente traz hoje para o mercado é a integração que a gente tem com a frente de caixa. A gente sabe que a menina dos olhos do varejista é o PDV, é a frente de caixa. Pode estar sem luz, pode estar chovendo, nevando, pode estar pandemia, pode estar o que for. O PDV para o varejista é o ponto mais sensível da loja dele, tá? Então hoje a gente consegue dar uma agilidade nessa operação através da central de segurança. Então a gente pode ter uma equipe de segurança dentro da central, como vocês estão vendo aqui no slide. A gente pode ter uma equipe que seriam os fiscais de caixa, que não precisam mais estar lá na loja de patins, né? Correndo para um lado e para o outro, esperando aquela lâmpada acender do caixa para ele poder ir lá fazer o cancelamento de um item, entender um preço que estava errado. Hoje a gente tem a integração completa desses PDVs com o Situator. Então a gente consegue, de forma remota, né, fazer essa fiscalização dos caixas. Então, trazendo para um cenário para vocês poderem entender um pouco melhor, a gente coloca ali uma integração com telefonia. Então eu tenho em cada PDV um telefone que, ao ser retirado do gancho, ele toca lá na central aqui dos fiscais de caixa. E a operadora de caixa informa qual o problema que ela tem, e o fiscal remoto faz o cancelamento do item, faz o estorno, faz todas aquelas operações que só o fiscal tem as senhas do PDV para conseguir fazer, né? Então seria o cancelamento de um item, a sangria, ele conseguiria fazer a solicitação de um troco, abertura e fechamento de caixa, que é um momento bem sensível na operação do varejo também, porque está tratando com dinheiro, né? Então, quanto menos pessoas envolvidas nesse processo de forma física, muito mais seguro é para o varejista. Então, ele vai ter, de novo, as informações centralizadas de todas as lojas dele. Ele vai reduzir muito o custo operacional com essas pessoas, né? Ele vai ter o fator surpresa, que vai conseguir identificar e modificar os comportamentos ali. Ele vai conseguir ter uma precisão melhor, né, sobre itens que estão ou não estão sendo passados no caixa e etc.
Então, esse é mais um ponto que a gente consegue trazer com os processos remotos, tá? E aí vem o que a gente falou lá no começo, né? Uma empresa com mais de 9.000 dispositivos integrados, é o que a gente faz de melhor, integração com outros sistemas. Então, hoje eu tenho integração com o sistema de telefonia, estacionamento, PDV, controle de acesso, gestão de alarmes. Então, como eu falei que essa palavra ia ser bem usada aqui, é a parte da centralização. As informações de todos os sistemas que o cliente tem no ambiente dele ficam centralizadas. Ele passa a ter autonomia sobre tudo que ele possui. E com isso, a gente faz um acompanhamento quando o cliente nos permite, né, para sempre trazer inovação e melhoria de processos para esse cliente. Então, Érico, vou fazer que nem o Jacan aqui nesse momento e falar 5 minutos! 5 minutos! Então, Falcão, a gente consegue trazer inovação e melhoria de processos para esse cliente, né? E a gente vai tanto melhorando a nossa ferramenta, quanto dando uma melhor ferramenta para o cliente também. Então, esse é mais um do nosso objetivo quando se trata de varejo, tá? Então, como que seria, para vocês poderem entender um pouquinho, para a gente concluir esse raciocínio do varejo, como que seria o modelo dessa central, desse CCO? A gente teria ali a central 1, que a gente fala que é o pessoal da segurança, cuidando das imagens, dos eventos, de acesso permitido, acesso negado, tudo aquele ambiente que a gente está mais familiarizado, né? Que é onde a gente atua com mais força aqui. E depois a gente tem na mesma central esse pessoal fazendo os fiscais de caixa de forma remota e aí a cereja do bolo, que é a parte da auditoria. É aí que a gente vai pegar otimização de processos, é onde o time de prevenção de perdas vai entender aonde está perdendo realmente, né? Porque ele vai conseguir, através das auditorias, entender quais são as lojas que mais têm problema elétrico, quais são as lojas que mais têm roubo, né? Intrusão durante a madrugada. Então, ele vai conseguir consolidar todas essas informações que até então eram informações intangíveis, informações tangíveis. A gente entrega para o varejista relatórios, a gente entrega para o cliente uma massa para que ele consiga analisar e melhorar cada vez mais os seus processos e trazer melhor resultado financeiro, melhor atendimento para o cliente, mais agilidade. Então a Savent, ela se preocupa muito com isso quando a gente entra num projeto. Seja um projeto de grande, pequeno ou médio porte, o nosso intuito sempre é entregar a melhor experiência para o nosso cliente, para que ele se sinta confortável, para que ele entenda que um sistema de imagens hoje, ele não precisa mais ter só aquela imagem estática onde o operador fica acompanhando aquilo e não faz nada. Hoje eu costumo usar de exemplo nas minhas apresentações para os clientes que não adianta mais a gente ter um smartphone que não tem acesso à internet. Esse meu aparelho aqui não serve para nada se ele não acessar a internet. E eu digo que é a mesma coisa. Um sistema de CFTV que só enxerga imagens, ele hoje já não traz mais informações relevantes. Por isso a Savent desenvolveu e vem desenvolvendo cada vez mais tecnologias para que a gente consiga entregar resultado para o cliente, para que ele consiga entender mais ainda do negócio dele. Então, hoje o CFTV, ele, obrigatoriamente, na minha visão, ele tem que ter integração com controle de acesso, ele tem que ter integração com telefonia, com alarme, com cerca elétrica, com sistemas de monitoramento de auditoria, fiscal de caixa. Tudo isso tem que fazer parte de um pacote só. E a Savent tem o TheGuard e o Situator para poder fazer esses recursos, tá? E falando um pouquinho da parte, aí falta 1 minuto, do gerenciamento de filas, uma única central de monitoramento pode gerenciar diversas filas simultâneas de diversas lojas do seu varejo, tá? Então, pessoal, as melhores soluções, elas sempre surgem de problemas sem solução. Se você está com o seu cliente sem solução, pode procurar a Savent, que a gente tem a melhor solução para esse cliente, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Christian, Silvano, galera, obrigado. Um abraço.